Quando Miguel Fernandes, 39 anos, mecânico numa oficina nos arredores de Lisboa, onde recebia €1.000 mensais, regressou à casa naquela sexta à noite, ainda com o fato de trabalho azul manchado de óleo e gordura, com as mãos escuras que nenhum sabonete conseguia limpar completamente, não imaginava encontrar, na sua pequena cozinha, uma mulher que jamais deveria estar ali. Uma mulher de cabelo castanho em ondas que lhe caía pelos ombros, vestida com uma camisa branca elegante e uma saia preta que provavelmente custavam mais do que o seu ordenado mensal. Uma mulher que lavava a louça no seu lava-louças como se fosse a coisa mais natural do mundo. E quando ela se virou e ele viu o seu rosto, o coração parou-lhe no peito, porque aquela mulher era Carolina Rodrigues, a CEO da multinacional para a qual trabalhava indiretamente, a mulher mais poderosa do setor automóvel português, a mulher que 3 meses antes tinha assinado o documento de despedimento do seu pai. E Miguel não compreendia o que ela fazia na sua cozinha. Não compreendia porque estava a limpar a sua casa. Não compreendia nada até que ela lhe revelou o motivo e esse motivo destruiu-o. Se estás preparado para esta história, escreve nos comentários de onde estás a assistir este vídeo. Miguel Fernandes era o que as pessoas chamavam um homem invisível, um daqueles que acordam às 5 da manhã, apanham o metro porque não podem ter carro próprio, apesar de passarem a vida a repará-los. Trabalham 10 horas por dia debaixo de automóveis que valem mais do que a sua habitação e regressam a casa demasiado cansados para fazerem qualquer coisa além de comer algo e desmaiar na cama. Tinha 39 anos e parecia mais velho. As mãos calejadas, as costas que começavam a dar problemas, as rugas à volta dos olhos que contavam noites sem sono e preocupações que nunca desapareciam. Não tinha namorada, não tinha tempo para uma namorada, não tinha energia para uma namorada. As poucas mulheres que tinha conhecido ao longo dos anos tinham se ido todas, cansadas de um homem que trabalhava demais e ganhava demasiado pouco, cansadas de esperar um futuro melhor que nunca chegava. Vivia num apartamento de 2 quartos, num prédio degradado da Amadora, um apartamento que tinha herdado da sua avó e que era a única coisa que realmente possuía. As paredes precisavam de uma demão de tinta. A torneira da cozinha pingava, o aquecimento funcionava quando lhe apetecia, mas era a sua casa. E naquela Lisboa, onde as rendas custavam um ordenado inteiro, era um luxo que não podia permitir-se perder. O seu pai, José Fernandes, tinha trabalhado durante 40 anos na Rodrigues Motors, a maior empresa automóvel de Portugal. Tinha começado como operário na linha de montagem e tinha subido até se tornar chefe de secção, dedicando a sua vida àquela empresa, sacrificando fins de semana e férias, perdendo os aniversários de Miguel e as festas da escola, porque havia sempre uma emergência. Sempre um prazo, sempre algo mais importante. E depois, 3 meses antes, tinha chegado a carta de despedimento por reestruturação empresarial. 40 anos de serviço apagados com uma assinatura, a assinatura de Carolina Rodrigues, a jovem CEO que tinha herdado a empresa do seu pai e que estava a cortar custos por todo o lado para a tornar mais competitiva. José não tinha suportado. 2 semanas após o despedimento, tinha sofrido um infarte, tinha sobrevivido, mas algo nele tinha se apagado. Agora passava os dias sentado na poltrona a ver televisão sem realmente ver. Um homem que tinha dado tudo e tinha visto tirarem-lhe tudo. Miguel tinha sentido raiva, uma raiva que queimava por dentro como ácido. Tinha tentado contactar a empresa, falar com alguém, fazer entender que o seu pai merecia mais depois de 40 anos, mas ninguém o escutava. Era apenas o filho de um ex-funcionário, um mecânico numa oficina que nem sequer era propriedade da Rodrigues Motors, apenas um fornecedor externo que reparava os veículos da empresa. Invisível, exatamente como se sentia. Naquela sexta à noite, tinha regressado à casa mais tarde do que o habitual.
Tinha havido um problema com um caminhão que precisava de ser entregue na segunda e tinha tido de ficar até às 8 para terminar o trabalho. Estava cansado, esfomeado e tudo o que desejava era um duche quente e a sua cama. Subiu as escadas do edifício, essas escadas com a tinta descascada e a luz que funcionava um dia sim e 2 não. Chegou ao 3º andar, tirou as chaves e parou. A porta estava entreaberta. Miguel sentiu um arrepio pelas costas. Não tinha nada de valor para roubar, mas o pensamento de que alguém tinha entrado na sua casa deixou-o tenso. Empurrou a porta devagar, tentando não fazer barulho, e o que viu tirou-lhe o fôlego. Havia uma mulher na sua cozinha, uma mulher lindíssima, com o cabelo castanho ondulado, vestida elegantemente, que lavava a louça no seu lava-louças como se fosse a coisa mais normal do mundo. E quando ela se virou, quando seus olhos encontraram os dele, Miguel reconheceu-a. Era Carolina Rodrigues, a CEO, a mulher que tinha destruído o seu pai. Miguel ficou imóvel à porta, incapaz de se mexer, incapaz de falar. O cérebro tentava processar o que via, mas não conseguia. Carolina Rodrigues, a mulher cujo nome era sinônimo de poder e riqueza, a mulher que aparecia nas capas das revistas econômicas, a mulher que dirigia um império de milhares de milhões de euros, estava na sua cozinha a lavar louça. Ela secou as mãos num pano e olhou para ele com uma expressão que Miguel não conseguia decifrar. Havia algo nos seus olhos, algo que parecia quase vergonha. Miguel encontrou a voz e perguntou-lhe o que fazia ali. A sua voz era mais dura do que teria querido, mas não se importava. Aquela mulher tinha arruinado a vida do seu pai. Não lhe devia nenhuma cortesia. Carolina não respondeu de imediato. Olhou em volta na pequena cozinha, com os seus móveis velhos e as plantas no parapeito da janela, que a sua avó tinha plantado anos antes e que ele continuava a cuidar para a recordar. Depois voltou a olhar para ele, o homem com o fato sujo e as mãos negras, o homem que a olhava com uma mistura de confusão e raiva. Disse-lhe que precisava de falar com ele, que tinha algo para lhe dizer, algo que deveria ter lhe dito há muito tempo. Miguel riu, um som amargo que não tinha nada de divertido. Disse-lhe que se tinha vindo oferecer-lhe dinheiro pelo seu silêncio, podia poupar-se ao trabalho, que o seu pai não estava à venda, que a sua dignidade não tinha preço. Carolina abanou a cabeça. Não tinha vindo por isso, disse. Tinha vindo porque lhe devia a verdade, uma verdade que ele não conhecia, uma verdade que ninguém conhecia. E depois disse algo que fez o mundo de Miguel desmoronar-se. Disse-lhe que José Fernandes não era apenas um funcionário da sua empresa. José Fernandes era o seu pai biológico, o homem que a tinha trazido ao mundo 36 anos antes e que nunca tinha sabido da sua existência. Miguel olhou para ela como se tivesse enlouquecido. Perguntou-lhe de que raio estava a falar, que o seu pai tinha estado casado com a sua mãe toda a vida, que nunca tinha tido outras mulheres. Mas Carolina voltou a abanar a cabeça. A sua mãe, disse, tinha sido a secretária de José quando ele era jovem, antes de se casar com a mãe de Miguel. Uma história breve que acabou mal, da qual ninguém tinha sabido nunca nada. Quando a sua mãe descobriu que estava grávida, José já estava prometido a outra. Nunca tinha querido dizer-lhe. Nunca tinha querido arruinar a sua vida. Por isso tinha se ido embora. Tinha criado Carolina sozinha e quando morreu 5 anos antes, tinha-lhe deixado uma carta com a verdade. E naquela carta estava o nome de José Fernandes. Miguel deixou-se cair numa cadeira, as pernas que já não o sustentavam. Olhou para Carolina, esta mulher que dizia ser sua irmã, esta mulher que tinha o poder de fazer tremer conselhos de administração inteiros e procurou uma semelhança, um sinal, algo que confirmasse o que ela estava a dizer. E encontrou os olhos. Carolina tinha os mesmos olhos que o seu pai, essa mesma cor avelã com pintas douradas, esses mesmos olhos que Miguel via cada vez que ia visitar José. Mas isto não explicava tudo. Não explicava
por que estava ali. Não explicava por que estava a limpar a sua cozinha. Não explicava o despedimento. Carolina sentou-se à sua frente do outro lado da pequena mesa da cozinha que tinha visto dias melhores. Fora da janela, o sol estava a pôr-se e tingia de laranja as plantas do parapeito. E Carolina começou a contar. Quando tinha recebido a carta da sua mãe 5 anos antes, não tinha sabido o que fazer. Acabava de se tornar CEO. O seu pai adotivo tinha morrido, deixando-lhe um império para gerir. E de repente descobria que o homem que a tinha criado não era o seu verdadeiro pai, que o seu verdadeiro pai era um operário na sua própria empresa, um homem que nem sequer sabia da sua existência, um homem que provavelmente nunca tinha pensado naquela rapariga que tinha gerado 36 anos antes. Tinha investigado, tinha contratado um detetive privado que lhe tinha dado toda a informação. Tinha descoberto tudo sobre José Fernandes. Tinha descoberto que estava casado, que tinha um filho que tinha dedicado a sua vida a Rodrigues Motors e tinha decidido não lhe dizer nada. O que poderia ter lhe dito? Olá, sou a filha que nunca soubeste que tinhas, a que agora é a tua chefe. Teria arruinado a sua vida, o seu casamento, tudo. Por isso tinha feito outra coisa. Tinha começado a cuidar dele à distância. Tinha feito com que tivesse os aumentos que merecia, que nunca lhe atribuíssem os piores turnos, que tivesse as férias quando as pedia, pequenas coisas que ninguém notava, mas que ela fazia por ele, pelo seu pai. Mas depois tinha chegado a crise. A empresa perdia dinheiro, os custos eram demasiado altos, era preciso cortar e o conselho de administração tinha pedido cortes de pessoal, cortes importantes, 2.000 despedimentos. Carolina tinha lutado, tinha procurado alternativas, tinha proposto reduções de ordenado para os diretivos, tinha vendido ativos não estratégicos, mas não tinha sido suficiente. Os despedimentos eram inevitáveis, e depois tinha chegado a lista de nomes a despedir, e naquela lista estava José Fernandes. Carolina tinha tentado tirá-lo, tinha tentado salvá-lo, mas o diretor de recursos humanos tinha começado a suspeitar por que é que a CEO queria proteger um simples chefe de secção perto da reforma. Tinha começado a fazer perguntas, a investigar, e Carolina tinha compreendido que se insistisse, se protegesse José demasiado abertamente, alguém descobriria a verdade e essa verdade destruiria tudo. A reputação de José, o seu casamento, a sua família. Por isso tinha assinado a ordem de despedimento do seu pai, para o proteger de algo pior. Miguel escutava em silêncio, tentando processar tudo o que estava a ouvir. Parte dele queria não acreditar. Queria pensar que tudo era uma mentira elaborada, uma desculpa para justificar o que tinha feito. Mas havia algo na voz de Carolina, algo na forma como as mãos lhe tremiam a falar, que lhe dizia que estava a dizer a verdade. Perguntou-lhe por que estava ali, porque agora, depois de 3 meses, porque estava a limpar a sua casa. Carolina baixou o olhar. Quando voltou a falar, a sua voz era apenas um sussurro. Disse-lhe que o tinha estado a seguir durante 3 meses, que sabia tudo sobre ele. Sabia da oficina, sabia das horas extra que fazia para mandar dinheiro ao seu pai. Sabia que ia vê-lo todos os domingos com um tabuleiro de bolos que comprava na pastelaria da esquina. Estás a gostar desta história? Deixa um like e subscreve o canal. Agora continuamos com o vídeo. Sabia que era um bom filho, um filho devotado, o filho que ela nunca tinha sido para ninguém, e sabia do enfarte. Sabia que José tinha estado quase a morrer por culpa dela, por aquela assinatura que ela tinha posto naquele papel, e a culpa estava a devorá-la. Já não dormia, já não comia, passava as noites a olhar para o teto, perguntando-se como podia viver com o que tinha feito. Tinha vindo naquele dia porque não aguentava mais, porque queria fazer algo, qualquer coisa para arranjar isto. Tinha pensado em mandar dinheiro,
em pagar as despesas médicas, em comprar a Miguel uma casa nova, mas sabia que ele não aceitaria. Sabia que era orgulhoso, que não apanharia nada dela, por isso tinha vindo limpar. Tinha entrado com uma cópia das chaves que tinha mandado fazer. Sabia que estava mal. Sabia que era uma invasão da sua privacidade, mas queria fazer algo com as suas mãos, algo concreto, algo que não fosse apenas assinar um cheque. Queria cuidar do seu irmão, mesmo que ele não soubesse que ela existia, mesmo que ele a odiasse pelo que tinha feito. Miguel olhou para ela, esta mulher poderosa que estava sentada na sua cozinha pobre com lágrimas nos olhos e não sabia o que sentir. A raiva continuava ali, claro, mas também havia algo mais. Algo que se parecia com a compreensão, algo que se parecia com a compaixão. Perguntou-lhe se tinha a intenção de dizer a José, de lhe dizer que era sua filha. Carolina abanou a cabeça. Não podia. Não depois do enfarte, não quando estava tão frágil. A notícia podia matá-lo, e ela já tinha feito bastante dano. Miguel ficou em silêncio durante um longo momento. Olhou para esta mulher que chorava na sua cozinha. Esta mulher que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Esta mulher que tinha vindo limpar a casa de um mecânico porque não sabia como demonstrar de outra forma que se importava. E pensou em todas as vezes que tinha amaldiçoado o seu nome, todas as vezes que lhe tinha desejado coisas terríveis a esta CEO sem coração, que tinha destruído a vida do seu pai, mas agora via-a pelo que realmente era. Não uma CEO, não um monstro, apenas uma mulher sozinha que procurava desesperadamente uma família. Depois, fez algo que nem ele próprio esperava. Levantou-se, foi ao frigorífico, tirou 2 cervejas. Essas cervejas baratas que comprava no supermercado do bairro, porque as outras custavam demasiado, e pôs uma à frente dela. Disse-lhe que se realmente era sua irmã, tinham muito de que falar, e que talvez, só talvez, pudessem encontrar uma maneira de arranjar as coisas. Juntos, Carolina apanhou a cerveja com mãos trêmulas e sorriu através das lágrimas. Era a primeira vez que alguém lhe oferecia uma cerveja barata em vez de champanhe, e estranhamente era o melhor presente que tinha recebido. Nas semanas que se seguiram, Miguel e Carolina começaram a conhecer-se. Encontravam-se em segredo, longe dos olhares indiscretos, naquele pequeno apartamento que se tinha tornado o seu refúgio. Ela chegava depois do trabalho, tirava os saltos e o casaco do fato e ajudava Miguel a preparar o jantar com ingredientes que ela trazia, porque sabia que ele não podia comprá-los. Miguel descobriu que Carolina não era o monstro sem coração que tinha imaginado. Era uma mulher sozinha, criada por uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos para a sustentar, que tinha estudado com bolsas e sacrifícios, que tinha sido adotada pelo Sr. Rodrigues apenas aos 20 anos, quando ele se tinha casado com a sua mãe. Não tinha herdado um império, tinha o ganho, demonstrando todos os dias que estava à altura de homens que a olhavam por cima do ombro porque era mulher, porque era jovem, porque não era uma Rodrigues de sangue. E Carolina descobriu quem era Miguel. Não o mecânico invisível, mas o homem que tinha cuidado dos seus pais toda a vida, que tinha renunciado à universidade para trabalhar quando o seu pai adoeceu pela primeira vez antes, que mandava metade do seu ordenado à mãe, que vivia num lar porque tinha Alzheimer e já não o reconhecia. Um homem que nunca se queixava, que nunca pedia nada a ninguém, que enfrentava a vida com uma dignidade silenciosa que Carolina nunca tinha visto nos ricos que frequentava todos os dias. Eram 2 pessoas que a vida tinha posto em caminhos diferentes, mas que tinham o mesmo coração, o coração de José Fernandes, o homem que os tinha gerado aos 2 sem saber. O mesmo sentido do dever, a mesma teimosia, a mesma incapacidade de se render mesmo quando tudo parecia perdido. Um dia, Miguel levou Carolina a ver José, não para apresentá-la como filha, ainda não,
mas como uma colega, uma conhecida, alguém que queria ver como estava o ex-funcionário da sua empresa. Carolina tinha tremido durante todo o trajeto de carro. As mãos que não conseguiam ficar quietas, o coração a bater tão forte que pensava que Miguel podia ouvi-lo. José estava sentado na sua poltrona como sempre, em frente à televisão, ligada que ninguém via, rodeado de fotografias de família que contavam toda uma vida. Mas quando viu entrar Miguel com aquela mulher elegante, algo acendeu nos seus olhos. Olhou para Carolina durante muito tempo com uma expressão estranha, como se tentasse lembrar-se de algo que não conseguia agarrar, como se o seu coração soubesse algo que a sua mente ainda não podia compreender. Carolina ficou à porta, incapaz de se aproximar. Via o seu pai pela primeira vez de perto, este homem mais velho, com mãos de operário e olhos cansados, e sentia que o coração lhe explodia. Queria abraçá-lo, queria dizer-lhe quem era, queria recuperar todos esses anos perdidos, mas não podia. Ainda não, talvez nunca. José perguntou a Miguel quem era aquela senhora tão bonita. E Miguel, olhando Carolina nos olhos, disse que era uma amiga, uma boa amiga. E Carolina sorriu através das lágrimas que tentava esconder, porque era a primeira vez que alguém a chamava amiga e significava mais do que podia expressar. Passaram 6 meses, 6 meses em que Miguel e Carolina construíram algo que nenhum dos dois teria pensado possível. Uma relação de irmãos, feita de jantares improvisados e conversas até tarde, de confidências sussurradas e silêncios confortáveis. Carolina tinha feito o que podia para arranjar os seus erros. Tinha criado um fundo de pensões complementar para todos os despedidos da reestruturação. Tinha criado bolsas para os filhos dos funcionários. Tinha mudado as políticas da empresa para fazer com que os despedimentos fossem a última opção em vez da primeira. Não podia voltar atrás, mas podia fazer melhor. E depois, um dia, José teve outro mal-estar, não tão grave como o infarte, mas suficientemente sério para precisar de hospitalização. Miguel correu ao hospital e Carolina alcançou-o pouco depois, incapaz de se manter afastada. Quando José acordou, viu seu filho sentado junto à cama, e ao seu lado, aquela mulher elegante que tinha visto meses antes. E desta vez, as memórias que tinha tentado agarrar ficaram claras. Lembrou-se de uma rapariga jovem com esses mesmos olhos. Lembrou-se de uma história breve que tinha tentado esquecer. Lembrou-se de uma vida que poderia ter sido diferente. Olhou para Carolina nos olhos, esses olhos que eram idênticos aos seus, e perguntou-lhe como se chamava a sua mãe. A voz tremia-lhe. As mãos apertavam o lençol do hospital como se fosse a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Carolina compreendeu que ele sabia. De alguma forma, o coração sabe coisas que a mente não pode compreender. Disse-lhe o nome da sua mãe e viu as lágrimas encherem os olhos de José. Ele estendeu a mão para ela, essa mão de operário que tinha trabalhado durante 40 anos, e ela agarrou-a. E nesse momento, sem necessidade de mais palavras, pai e filha reconheceram-se. Miguel olhou para a cena com lágrimas nos olhos. Olhou para o seu pai que apertava a mão de Carolina. Olhou para a sua irmã que chorava em silêncio e compreendeu que a vida é estranha. Tira-te coisas que amas e dá-te outras que não esperavas. Parte-te o coração e depois ajuda-te a reconstruí-lo de maneiras que nunca terias imaginado. Nos meses que se seguiram, José conheceu a filha que não sabia que tinha. Não houve dramas, não houve recriminações, havia apenas um velho que queria recuperar o tempo perdido e uma mulher que tinha encontrado o pai que sempre tinha procurado. Viam-se todos os domingos quando Carolina chegava com Miguel e trazia a comida que tinha cozinhado ela própria, porque queria que o seu pai provasse algo feito com as suas mãos, não comprado num restaurante caro. José contava-lhe da sua vida, do trabalho na fábrica, dos sonhos que tinha tido de jovem e que nunca se tinham cumprido.
E Carolina escutava absorvendo cada palavra, tentando recuperar 36 anos em poucos meses. Às vezes choravam juntos, às vezes riam juntos, às vezes simplesmente ficavam em silêncio a olhar-se pai e filha, que se reconheciam. A mãe de Miguel, apesar de já não reconhecer ninguém pelo Alzheimer, parecia acalmar-se quando Carolina lhe pegava na mão e lhe falava suavemente, como se em algum lugar da sua mente perdida soubesse que aquela mulher era família. Carolina continuou a dirigir a Rodrigues Motors, mas algo nela tinha mudado. Tinha aprendido que o sucesso não significava nada se não tivesses alguém com quem partilhá-lo. Tinha aprendido que a família não era apenas sangue, era escolha, era amor, era estar ali nos momentos difíceis. Miguel continuou a trabalhar na oficina. Carolina tinha-lhe oferecido um emprego na empresa, um cargo de direção, um ordenado que teria mudado a sua vida, mas ele tinha recusado. Gostava do seu trabalho, gostava de sujar as mãos, gostava de ser o homem invisível que arranjava as coisas partidas. E talvez pensasse, era o que sempre tinha feito também na vida, arranjar as coisas partidas, os motores, as relações, os corações. Mas já não era invisível. Agora tinha uma irmã que lhe ligava todas as noites para lhe perguntar como tinha corrido o dia. Um pai que voltava a sorrir, uma família alargada que incluía pessoas que nunca teria pensado conhecer. E todas as sextas à noite, quando regressava à casa com o fato sujo e as mãos negras, encontrava Carolina na sua cozinha a preparar o jantar. Não porque tivesse de o fazer, não porque se sentisse culpada, mas porque é isso que as famílias fazem. Cuidam uns dos outros. Um dia, Miguel perguntou-lhe por que continuava a vir. Por que é que uma mulher que podia jantar nos restaurantes mais exclusivos do mundo preferia estar na sua cozinha descascada? E Carolina respondeu-lhe que aquela cozinha descascada era o único lugar do mundo onde se sentia em casa. O único lugar onde não era a CEO, não era a mulher poderosa, não era aquela que todos temiam e que ninguém amava de verdade. Era apenas Carolina, a irmã de Miguel, a filha de José, uma mulher normal, que podia sujar as mãos a lavar louça sem que ninguém a julgasse. Miguel olhou para ela a falar e viu algo que nunca tinha notado antes: o cansaço. Não o cansaço físico como o dele, mas um cansaço mais profundo, o de quem carregou um peso demasiado grande durante demasiado tempo, o de quem teve de demonstrar todos os dias que estava à altura de expectativas impossíveis, o de quem nunca tinha podido ser simplesmente ela própria, e compreendeu que talvez no fundo ele e Carolina não fossem assim tão diferentes, ambos invisíveis, cada um à sua maneira. Ele invisível porque demasiado pobre para ser notado. Ela invisível porque demasiado poderosa para ser vista de verdade. Mas agora viam-se e isso era tudo o que importava. E isso valia mais do que todos os restaurantes com estrelas do mundo. Se esta história te recordou que a família se encontra nos lugares mais inesperados e que às vezes as pessoas que pensamos serem os nossos inimigos são na realidade as mais próximas de nós, deixa uma marca da tua passagem com um coração. E se queres apoiar quem conta histórias que tocam a alma, podes fazê-lo com um muitíssimo obrigado através da função Super Obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, tal como contou esse gesto de uma CEO que tirou os saltos para lavar a louça na cozinha do seu irmão, e nesse gesto encontrou algo que todos os seus milhares de milhões nunca tinham podido comprar-lhe: uma família.